Olá, pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart, professor da disciplina de Contabilidade Pública e Governamental. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa disciplina: orçamento público. Antes de iniciarmos, eu gostaria de perguntar para vocês qual o conceito de orçamento vem na mente de vocês quando nós falamos dessa palavra. Muitos poderão lembrar sobre o orçamento de algum serviço. Outros poderão lembrar quando batem um carro e vão fazer um orçamento do conserto. Ou podemos lembrar até mesmo de uma reportagem que passa sempre no Fantástico sobre o orçamento familiar. Sim, pessoal, orçamento nada mais é do que um cálculo, uma estimativa sobre uma receita ou sobre uma despesa, ou sobre os dois, no caso do orçamento familiar. E é nesse mesmo sentido que nós vamos trabalhar o orçamento público. Orçamento público pode ser definido como um instrumento que a administração pública utiliza para planejamento das suas políticas públicas, discriminando a origem dos recursos, receitas e as suas aplicações, despesas, para um determinado período de tempo. Pode surgir na mente de vocês o seguinte pensamento: professor, se é um instrumento de planejamento de políticas públicas, eu, João, tenho interesse em ter uma praça na esquina da minha casa. Tem a ver com orçamento? Tem. Pode surgir a dúvida na mente da Maria que ela deseja ter uma escola pública na esquina da sua casa. Tem a ver com orçamento público? Tem. E pode surgir na mente do Francisco ter uma quadra de esportes na esquina da sua casa. Todos esses temas, pessoal, estão relacionados com orçamento público. Mas nós não devemos esquecer de uma coisa, que as necessidades da população são ilimitadas, mas os recursos são escassos. Apesar de todos esses assuntos terem a ver com orçamento público, não há como a administração pública cobrir a necessidade de todo mundo, porque as demandas da sociedade são ilimitadas e os recursos são escassos. Por isso que muitas vezes, apesar de você ter um interesse de uma praça, de uma escola, de um hospital próximo à sua residência, não há como a administração cobrir todos os desejos da sociedade. Tranquilo? Quanto ao tipo do nosso orçamento público, pessoal, nós temos um orçamento chamado de orçamento-programa. Já tivemos outros tipos de orçamento, como orçamento tradicional, orçamento base zero, orçamento por desempenho, mas o orçamento que nós atuamos hoje é o chamado orçamento-programa. Orçamento-programa tem como característica ser um programa proposto pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo. As características do orçamento são: ele é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz em termos financeiros os planos e o planejamento estatal, ajustando o ritmo da sua execução à efetiva arrecadação dos recursos previstos. Pessoal, nós vamos estudar que existem 3 peças orçamentárias, mas, apesar de serem peças distintas, uma é contínua da outra. Não há essa quebra no planejamento do orçamento público. E sim, existe uma continuidade. E como todo planejamento, o orçamento público ele é dinâmico, ele é flexível. Você pode se planejar de estar aos 30 anos milionário, mas você pode estar chegando ali aos 29 e ver que esse sonho, esse desejo não é possível. Então você vai dizer, com 30 não, mas com 35 eu vou ser milionário. Ou seja, o planejamento é flexível, ele é dinâmico, depende dos fatos que ocorrem no nosso dia a dia. Outra característica do nosso orçamento público aqui no Brasil é que ele é um orçamento chamado autorizativo.
A execução do orçamento não é engessada, pessoal. Aqui nós temos o caso de muitas dúvidas dos alunos. É possível que o poder público não execute ações inicialmente previstas no orçamento público. Por exemplo, nós temos a previsão de uma construção de uma praça no bairro tal. Mas, de acordo com o passar dos dias, o poder público verificou que a construção daquela praça não era mais uma prioridade do governo. Por isso, ele não construiu mais a praça no bairro tal, e sim ele construiu uma escola em um outro bairro. Ou seja, o orçamento ele é dinâmico, ele é flexível. Essa característica do orçamento autorizativo, pessoal, ela é o contrário do que nós chamamos de orçamento impositivo. A regra do nosso orçamento aqui no Brasil é o chamado orçamento autorizativo. Mas nós temos também as emendas parlamentares, que têm essa característica da imposição, ou seja, são obrigatórias de serem executadas. Tranquilo? Agora nós vamos ver um pequeno vídeo da instituição Orçamento Fácil, disponível até no YouTube, para a gente entender um pouco mais sobre o orçamento. Tranquilo? É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. No próximo vídeo, vamos ver como é feito o orçamento no Brasil. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. E agora vamos absorver um pouco mais sobre os instrumentos de planejamento e orçamento que a nossa Constituição Federal de 88 trouxe. Primeiro, devemos saber que esses instrumentos de planejamento e orçamento são leis. Nós vamos ver no próximo vídeo que realmente é uma lei, com todas as características de uma lei. São leis que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos, seja ele federal, estadual ou municipal, pessoal. Todos os âmbitos de governo nós temos o orçamento público. Constituem etapas distintas, porém integradas, ou seja, são ligadas uma entre outra, devido àquela característica da continuidade que nós vimos, de forma que permite um planejamento estrutural das ações governamentais.
Constituição Federal, artigo 165, diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, pode ser chamado também de PPA, as diretrizes orçamentárias, pode ser chamado de LDO, ou os orçamentos anuais, a LOA. Percebam, pessoal, que está grifado aí que a iniciativa de propor essas peças orçamentárias são do Poder Executivo, assim como nós já comentamos. Agora vamos ver um pouco mais sobre o plano plurianual. O plano plurianual, pessoal, representa a visão do gestor para um período de 4 anos seguintes, para 4 anos de governo. A Constituição Federal, também no artigo 165, parágrafo 1º, diz que a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Pessoal, sabemos que o nosso Brasil, nossos estados, têm áreas muito grandes e com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, o PPA visa estabelecer essa divisão de forma regionalizada, tratando assim, considerando as características de cada região no seu planejamento. Ele vai estabelecer também as diretrizes, os objetivos, as metas que a administração pública tem para as despesas de capital e outras delas decorrentes. O que são essas despesas de capital e outras delas decorrentes? Pessoal, as despesas de capital são aquelas que acrescentam valor ao patrimônio da administração pública. Um exemplo comum que nós temos é a construção de um hospital. Como o hospital vai ser construído, ele não vai necessitar apenas da sua estrutura física, não. Ele vai necessitar de material de consumo, vai necessitar de pessoal, que são as outras despesas decorrentes da despesa de capital. Tranquilo? Estará previsto também no PPA, pessoal, os programas de duração continuada, que são aqueles que têm mais de 1 ano de duração. Observem que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, tranquilo? Aqui à direita, nós temos uma foto do PPA, uma foto ilustrativa aqui do nosso PPA do estado do Piauí, que é o estado que aqui eu falo. Ainda sobre o PPA, pessoal, devemos observar alguns períodos que são bastante importantes para ele. Vamos lá. O projeto é encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício, ou seja, até 31 de agosto. O governo federal, no nosso caso, vai enviar para o Legislativo. E haverá uma devolução do Legislativo para o Executivo até o encerramento da segunda sessão legislativa, 22 de dezembro, que é quando os deputados entram de férias. Pessoal, queria chamar a atenção para o seguinte: esses prazos que estão aqui são os prazos retirados da nossa Constituição Federal. Eles se aplicam para o nosso orçamento federal, para o plano plurianual do governo federal. Os estados e os municípios poderão reger esses prazos de formas diferentes. E é o caso aqui do meu estado, do Piauí. Tranquilo? Professor, mas qual é a vigência desse PPA? Quando que ele vai começar a ter aplicação? Pessoal, coloquei um exemplozinho, uma tabela aqui para a gente fixar o seguinte. O PPA não coincide, o seu período de vigência não se coincide com o período do mandato do governo federal, municipal ou estadual, seja ele qual for.
No nosso exemplo aqui da presidência da República, nós temos que a vigência do mandato atual iniciou no ano de 2019. Como são 4 anos, será 2019, 2020, 2021, 2022. Porém, o primeiro ano de governo, que é o ano de 2019, o governador ou o presidente da República estará executando não o seu PPA, e sim o PPA do governo anterior. Ele vai elaborar ainda em 2019 o seu plano plurianual, que terá execução nos anos de 2020, 2021 e 2022. E também no ano de 2023, que poderá ser outro governo. Tranquilo, pessoal? Quanto aos prazos, lembrando que essa característica de ter uma vigência do mandato diferente da vigência do PPA é em virtude da continuidade administrativa. Deseja-se que ocorra uma continuidade da prestação, da forma como é prestado o serviço público, para não ter uma quebra muito brusca em um curto espaço de tempo. Aqui vocês podem observar a figura, a imagem do nosso PPA. Percebam que é uma lei realmente, aqui no estado do Piauí, é a Lei 7.326, de 30 de dezembro de 2019. Ela tem vários anexos de forma mais didática, mas é uma lei. Quero que vocês fixem isso. E agora nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. A LDO, pessoal, é nada mais, nada menos do que um elo, é uma ligação entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Nós temos um PPA, um planejamento de médio prazo, um período de 4 anos, e temos uma LOA anualmente. Para não ocorrer esse grande espaço de tempo entre um e outro, nós temos uma LDO fazendo essa ligação entre o PPA e a LOA. Tranquilo? Constituição Federal disciplina sobre a LDO da seguinte forma, no artigo 165, parágrafo 2º. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, seguinte, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A primeira grande característica que nós devemos fixar é que a LDO que vai orientar a elaboração da LOA. Na LDO será feito um estudo sobre a legislação tributária, um estudo sobre as possíveis alterações nas legislações tributárias, permitindo assim ter uma maior realidade na nossa estimativa de receita, que vai estar presente na LOA. Bem como serve também um guia a respeito da arrecadação do Estado. Tranquilo? Tem como característica também estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Mas o que são essas agências financeiras oficiais de fomento, professor? Essas agências, pessoal, são entidades que aplicam dinheiro no nosso Brasil. Podemos definir assim, de uma forma bem simples. Exemplo que nós temos, o BNDES, o Banco do Nordeste, são instituições que incentivam a aplicação de recursos. Na LDO estará presente a política de aplicação desses recursos, dessas agências oficiais de fomento. Tranquilo? Quanto ao prazo da LDO, nós temos que ela deverá ser encaminhada ao Legislativo até 15 de abril e devolvida ao Poder Executivo até 17 de julho. Mas atenção, que a LDO tem uma característica muito importante. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação da LDO. Ou seja,
os deputados só podem entrar de férias, os deputados e senadores, no caso do governo federal, só podem entrar de férias se a LDO tiver sido aprovada. Tranquilo? Enquanto eles não devolverem para o Executivo, eles não vão poder interromper a sessão legislativa. É importante destacar também, pessoal, que a LDO tem uma série de outras atribuições que foram trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos o caso do anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, regras de limitação de empenho e outras características que nós iremos ver melhor na aula a respeito de Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui é a imagem da LDO aqui, no caso do estado do Piauí também. Percebam que é uma lei realmente, no nosso caso, a Lei 7.242, de 5 de agosto de 2019. Estabelecerá as diretrizes para a elaboração da LOA de 2020. Tranquilo, pessoal? E aqui nós vamos ver a sua composição, as metas e prioridades, a estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para a elaboração do orçamento do Estado, disposição para limitação de empenho, disposição relativa à política de pessoal, poderá estar também presente na LDO, o caso de quando ocorrer algum concurso público, a previsão, se vai ocorrer ou não. Estará na LDO também disposições sobre as transferências voluntárias, alterações na legislação tributária, entre outras atribuições. Tranquilo? Vamos em frente. E agora nós vamos falar sobre a nossa LOA, Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, pessoal, é o que nós chamamos de orçamento público propriamente dito. Ele é o instrumento que vai prever a arrecadação de receitas e fixação de despesas para o período de um ano. É o cumprimento ano a ano das etapas do PPA em consonância com o que foi estabelecido na LDO. Nós temos primeiro a elaboração de um planejamento a médio prazo de 4 anos, que é o PPA. Depois nós vamos ter um elo de ligação entre o PPA e as leis orçamentárias anual, que é a LDO, obedecendo o PPA. E, por fim, nós teremos também uma LOA, uma Lei Orçamentária Anual, prevendo as receitas e fixando as despesas, que vai estar de acordo com a LDO, como também com o PPA. Tranquilo? O projeto de Lei Orçamentária Anual, ou PLOA, deve ser encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto e devolvido ao Executivo até 22 de dezembro, pessoal. Atenção que esses períodos, no caso da União, do governo federal, são iguais ao do PPA. Porém, nós teremos um projeto, uma PLOA anualmente e o PPA só um a cada 4 anos. Chama a atenção mais uma vez que esses prazos poderão ser diferentes, a depender do estado, do município de vocês. No caso do estado do Piauí, esses prazos são todos diferentes. Tranquilo? Vamos para frente. Atenção, pessoal, que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Se você deseja construir um hospital, se você deseja contratar uma prestadora de serviço, todos esses casos, essas aquisições da administração pública devem estar previstos na nossa Lei Orçamentária Anual. Pode ser que não esteja previsto originariamente, inicialmente, mas pode ser que, com alterações na LOA, eles possam vir a estar previstos. Tranquilo? Sobre LOA, pessoal, queria comentar aqui apenas uma introdução sobre a Lei Orçamentária Anual. Nós ainda teremos várias outras aulas que nós vamos estudar o ciclo orçamentário, os princípios orçamentários, nós vamos estudar os temas de receita, vamos estudar os temas de despesa, e tudo isso se trata também de LOA.
Atenção, pessoal, que a Constituição Federal, no seu artigo 65, parágrafo 5º, disciplinou que a lei orçamentária anual compreenderá 3 tipos de orçamentos: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, o orçamento da Seguridade Social. Percebam que, apesar de ser 3 orçamentos, pessoal, nós não estamos falando aqui de 3 orçamentos diferentes, não. Nós só temos um orçamento anual do governo federal, cada um dos estados, cada um dos municípios. Só que esse orçamento é dividido em partes. Nós temos uma parte que vai tratar sobre orçamento fiscal, uma parte que vai tratar sobre orçamento de investimentos e uma parte que vai tratar sobre orçamento da Seguridade Social. Tranquilo? Entendam e ficará mais claro na aula de princípios orçamentários que nós estamos falando de um único orçamento. O primeiro, orçamento fiscal. Orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O segundo orçamento é o chamado orçamento de investimento. É o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. Aqui, pessoal, nós estamos falando das chamadas empresas estatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tranquilo? Ambas o governo vai ter a maioria do capital com direito a voto. E o terceira parte do nosso orçamento é o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Atenção que quando nós falamos em Seguridade Social, nós estamos falando sobre a saúde, estamos falando sobre a assistência social, estamos falando também sobre a previdência social. Estamos falando sobre esses 3 pontos, tranquilo? E a aula de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Falamos hoje sobre temas muito importantes para nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Falando sobre o orçamento público, o que era o orçamento, quais são os tipos de orçamento, quais são suas características no Brasil, falando sobre PPA, LDO, LOA e suas características. E nós não vamos ficar por aqui, não. Na próxima aula, eu sei que vocês devem estar curiosos para conhecer esses orçamentos. Nós vamos ver como podemos conhecer o nosso orçamento, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal, dando uma maior ênfase para o orçamento no estado do Piauí e na cidade de Teresina, que aqui estamos. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima.